Olá, amiga e ativista do movimento Combustível Sem Imposto. Aqui é Alexandre falando em 9 de agosto de 2026, domingo. Faz um tempinho que a gente não conversa, porque estamos numa fase, se Deus quiser, de mudanças. Mas eu vi um vídeo no YouTube que me deixou chocado, absurdamente chocado. E olha que eu já vi de tudo em relação à economia, mas esse eu fiquei de queixo caído, porque é um camarada dos Estados Unidos, do Texas, especificamente da cidade de Dallas, falando em como está a situação dos imóveis nos Estados Unidos. E eu fiquei, pô, na tela azul do Windows, porque o que ele me disse eu não sabia, porque isso não aparece na mídia. É uma coisa que está nos bastidores, mas vai devastar a economia dos Estados Unidos e, por conseguinte, a economia do mundo. Eu vou tocar aqui para você ouvir, depois a gente volta. Drayton, we have so many houses that we could close in foreclosure that we're not because we don't know what to do. We literally have thousands and thousands and thousands of homes we could close on tomorrow. We could foreclose tomorrow. There are some people that haven't made a payment in over a year. He goes, thousands of people haven't made a payment in 6 months. But the bank doesn't know what to do. The bank... Bom, vamos traduzir uma parte. O amigo dele trabalha em um banco em Dallas e ele falou, Drayton o nome dele, eu acho. Drayton, nós temos milhares e milhares e milhares de residências que nós podemos despejar a pessoa amanhã. Porque tem gente que não faz um pagamento da prestação do imóvel há mais de um ano. E milhares de pessoas não fazem nenhum pagamento há 6 meses. Essa é a situação de hoje só em Dallas, tá? É só em Dallas, só em uma única cidade do Texas, que é um estado entre os 50 estados dos Estados Unidos. Aí tu imagina. Segue. The bank's like, if we close on all of them, we put the people out, we don't have people to put in the houses. So now we have empty houses. So banks don't know what to do. That's how bad it is. Just in the Dallas area. I'm not talking San Antonio, Austin. I'm talking about just the Dallas-Fort Worth area. Thousands of homes that are way behind on payment. Payments haven't been made in over a year. And the banks are not foreclosing yet because they simply don't know what to do. They have so many that they don't have a plan on what to do if all those thousands of houses were empty. Ou seja, você ouviu. São tantos milhares de imóveis que não pagam a prestação que o banco ficou perdido. Ele não sabe o que fazer com esses milhares de imóveis, porque se eles despejarem essa galera toda, o que eles vão ter são imóveis vazios, porque não tem ninguém para entrar em milhares de casas. Ninguém tem dinheiro para pagar essa prestação. E o banco fica nessa. E aí? Ou eu deixo a galera lá, morando de graça, ou eu tiro todo mundo e ponho no meu balanço milhares de imóveis vazios, que eles vão ter que pagar manutenção, vigia, sei lá o quê, impostos. Porque, além de tudo, o imóvel vazio pode ser invadido. Não é como no Brasil, mas acontece nos Estados Unidos também. E o banco está nesse dilema. Além do que, aparece um sinal vermelho enorme no balanço do banco, se ele chegar para o público e falar, olha, agora nós temos 8 mil imóveis vazios aqui no nosso balanço que a gente não consegue vender para ninguém. Imagina a catástrofe que seria isso para o banco financeiramente falando. That's how bad it's getting. And this is just the beginning, because sooner or later you got to get the people out of these houses. And this is going to cause a calamity, and it's literally a ticking time bomb.
When does it go off? This month? Next month? 6 months from now? I don't know, but I can promise you, this is the same situation in Georgia, Tennessee, Florida. Yeah, it's going to get really, really bad. Então, tá aí. Ele não sabe quando é que isso vai explodir, vai ser uma calamidade, mas cedo ou tarde essas pessoas serão despejadas. E o que está acontecendo no Texas, ele cita lá, é a mesma coisa. Na Geórgia, Tennessee, Flórida e por aí vai. Então, a situação imobiliária nos Estados Unidos é essa hiper mega bolha, que o preço ainda está nas alturas, ainda não desabou uns 50%, porque é isso, tem muita gente morando de graça, porque os bancos, as instituições do governo, como aquele FHA, né, que é FHA, que é o Federal House Administration, não quer despejar as pessoas, porque não quer estourar a bolha. Eles estão fazendo de tudo para segurar a bolha dos imóveis, a bolha das dívidas, a bolha da bolsa, todas as bolhas. Inclusive, você viu essa semana, os Estados Unidos resgatou, entre aspas, o iene. Pegou dólar, imprimiu dólar e entregou lá para o governo do Japão, para o governo do Japão poder comprar iene e subir o valor da moeda, porque o iene estava derretendo. Bateu 163 dólares. Antes era uma coisa de um mês atrás, 2 meses atrás, no início do ano, era na faixa de 140 dólares. A queda está muito rápida, muito acentuada. E isso está matando o Japão. Aí o governo americano imprimiu, criou mais inflação para poder salvar o iene. Entre extorquir o pagador de impostos dos Estados Unidos e salvar o iene, manter a bolha dos títulos do governo americano infladas, eles escolheram extorquir o pagador de impostos dos Estados Unidos. Foi essa a escolha. Então você veja como que a situação está complicada e como que isso não vai se manter por muito mais tempo. Isso é impossível. E só para tu ter referência, a última vez que os Estados Unidos salvou o iene, como ele salvou essa semana, foi em 1998, há 28 anos atrás, quando você teve aquela crise asiática, que tudo se arrebentou lá, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia e por aí vai. E aí os Estados Unidos foi obrigado a salvar lá a economia do Japão, fazer esse resgate. E agora fez de novo, sendo que agora não estamos em crise. Em 98 havia uma crise declarada. Agora ninguém admite isso. Não, está tudo tranquilo, está tudo uma maravilha. Então, se está tudo uma maravilha com esse nível de inadimplência no setor imobiliário e o governo dos Estados Unidos tendo que resgatar o governo do Japão, tu imagina quando a crise começar. Saiu agora os números do emprego nos Estados Unidos. E mais um mês negativo, foi menos 20 mil empregos gerados. E isso sem as revisões, tá? Esse foi o primeiro número. Porque sempre tem revisão para baixo. Quando a revisão vier, provavelmente esse número vai ser abaixo de 100 mil. Mais de 100 mil postos eliminados nos Estados Unidos. É questão de tempo dessa bolha explodir. E quando explodir, o Brasil vai ser devastado, né? Porque nós somos figurante na economia mundial. E essa vai ser a grande oportunidade que nós estamos esperando desde 2018. 8 anos de espera por essa chance. E vamos continuar mais na nossa, aguardando, falando pouco e agindo muito, porque a nossa hora está perto. Obrigado por ouvir, tamo junto, combustível sem imposto. You've got the devil.